Livro A Oração em Línguas, Pastor Edson L. M. Cruz, capítulo 2. Primeiro, Línguas para edificação. Destacaria aqui uma função primordial da oração em línguas, função imprescindível e necessária, que é a oração em línguas para a edificação. Com esta forma de oração, você poderá orar o tanto quanto quiser, pois esta forma de oração produzirá em você a edificação no seu espírito, conforme escrito no livro de Judas 1:20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Edificar o espírito por quê? Porque dentro da trilogia corpo, alma e espírito, este último necessita de edificação. Trata-se da parte de nós a qual se relaciona com Deus. Deus não se relaciona com a alma e o corpo, se relaciona com o nosso espírito. O corpo e a alma se tornam subordinados ao espírito humano a partir deste estar edificado no Espírito Santo, o que, por consequência, comandará as obras da alma e do corpo. Obviamente, mais à frente, comentaremos sobre a meditação e a confissão da palavra. Orar sobre a Santíssima Fé, uma expressão cujo propósito propõe elevar a fé para um nível espiritual significativo. O termo Santíssima indica a qualificação que a fé se torna a partir de ser edificada através da oração em línguas. Uma fé que pode ser chamada de Santíssima é uma fé que foi aumentada e qualificada para o fim de poder se relacionar com o próprio Deus. Quando o autor se refere aos irmãos, mas vós, amados, procura distingui-los daqueles que são sensuais, daqueles que encaram a vida espiritual sem o entusiasmo de serem santificados. Quando nos permitimos sermos construídos em nossa fé santíssima, concedemos ao Espírito a condução e planejamento do nosso futuro espiritual. A oração em línguas é a oração santificadora do Espírito Santo. Por isso, Santíssima Fé. O Espírito é o autor e construtor da nossa fé. E se Ele é quem constrói, Ele terá o direito sobre qualquer resultado obtido mediante esta fé edificada. Quando nos posicionamos para sermos edificados no Espírito, oramos em línguas. O Espírito vem e edifica a sua própria casa, vindo habitar nela. Daí por diante, prestamos sacrifícios de louvor dentro da própria casa que deixamos Ele edificar. Quando oramos no Espírito Santo, oramos nele, com a oração dele, e por consequência nos edificará nas áreas mais remotas do nosso espírito. Note, sempre que a Bíblia menciona orar no Espírito com letra maiúscula, está indicando de qual pessoa procede a palavra de oração, nesse caso, do Espírito Santo. Quando lemos em Espírito em letra minúscula, está indicando para quem é comunicado a linguagem do Espírito, para quem se anuncia as línguas, ou quem será o porta-voz da oração. Ou seja, define quem irá expressar ou verbalizar os mistérios de Deus, sendo o nosso Espírito. Simplificando, a oração em línguas provém do Espírito Santo, que por sua vez é comunicado ao nosso espírito. Isto tudo é percebido e recepcionado por nosso espírito. Quando recebemos a Cristo, o Espírito Santo vem e faz morada em nosso espírito, o que faz chegando já completo. O mais interessante nisso é que, ao recebermos Cristo como Senhor, somos emitidos aos dons, neste caso ao primeiro dom, a oração em línguas, sendo que após isso recebemos do seu poder e autoridade, isto para nos mantermos estruturados na fé, e em segundo, para que em seu nome muitos milagres pudessem ser realizados. Antes mesmo do derramamento do Espírito Santo, Jesus já anunciava o que havia de vir, conforme expressado em Marcos no capítulo 16, versículos 17 e 18, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Promessa feita no seu último dia, antes de ter subido aos céus.
No livro de Atos, no capítulo 2, versículos 2 ao 4, traz a informação de como tudo aconteceu e a forma de como foi recebida a oração em línguas. Assim descreve: e de repente veio do céu como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo foi enviado para uma missão. Veio para ajudar-nos na edificação da nossa fé. Judas 20 refere-se a respeito dos resultados de quando oramos no Espírito Santo. Expressa que a oração no Espírito Santo é quem promove toda uma edificação espiritual. Este aumento em nossa fé, referido em Judas 20, se processa naturalmente ao orarmos em línguas. Assim, para que a fé subsista, ela precisa ser mantida em constante processo de oração em línguas. Esta fé necessita de combustível para manter-se. Neste caso, quanto mais orarmos em línguas, mais a nossa fé se edificará e nos manterá acima das circunstâncias. O texto anterior expressa que as línguas eram concedidas a cada um conforme a necessidade. O Espírito Santo estava personalizando a oração deles às suas próprias linguagens e necessidades, de modo que cada um pudesse ser suprido individualmente. Você não precisa ter uma grande fé, somente precisa continuar edificando-se no Espírito, pois esta oração o levará a uma fé sustentável. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, estabelece como devemos orar. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabemos que a nossa força não está na força do braço, nem na força de qualquer tipo de armadura. Contudo, este capítulo nos mostra que toda a indumentária referida é espiritual e necessária para estarmos guardados em Deus. No entanto, o apóstolo nos adverte no versículo 18 sobre a necessidade da prática da oração em línguas ou no Espírito Santo, pois é ela que nos dará a eficiência e estabilidade na armadura espiritual que vestimos. Assim, para que haja efetividade em toda a vestimenta descrita em Efésios, é preciso orar no Espírito Santo. Em outras palavras, podemos dizer: sem a oração para a edificação, é inútil qualquer tipo de item de proteção. Davi até que tentou vestir-se da armadura oferecida pelo rei Saul, descrito em 1 Samuel, capítulo 17. Mas por fim abriu mão dela, enfrentando o gigante no poder do nome do Senhor, desprezando qualquer tipo de armadura física. Precisamos entender quando uma linguagem bíblica é literal ou uma metáfora. No caso primeiro, era uma metáfora explicando que a oração produz uma blindagem, um tipo de vestimenta espiritual de proteção. Quando disse no verso 12 que a nossa luta não era contra a carne nem sangue, já indicava previamente que os itens relacionados nada tinham a ver com objetos físicos, e sim com trajes espirituais. A literalidade apresenta o fato na forma como ele existe ou existiu, como aconteceu e funcionou, e na sua forma física ou visível. Neste caso, a metáfora é uma figura de linguagem que expressa um sentido espiritual. A pergunta é: de onde Davi adquiriu tanta convicção? Adquiriu nos campos apacentando ovelhas, se edificando, adorando e salmodiando com a sua harpa. Seu poder não surgiu de meras palavras ou por apenas ter tido coragem. Sua confiança foi algo que amadureceu pela intimidade produzida por Deus. O apóstolo Paulo expressou em Efésios capítulo 6, versos 10, que deveríamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Ele já comunicava que todo o conteúdo e toda a força e tudo o que precisamos está no Senhor, e que deveríamos extrair dele tudo para o desenvolvimento da nossa fé. Precisamos tirar momentos para estarmos com ele, orando no Espírito Santo, isto para edificação pessoal. Mesmo o próprio Jesus
teve necessidade de retirar-se para estar a sós com Deus, a fim de buscar o Pai em oração, assim como está registrado em Lucas capítulo 6, versos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus, que era Jesus, precisava estar em oração. Imaginem nós. Precisamos tirar momentos para estar a sós com Deus. Faça um retiro de intimidade, estando a sós com Deus. Podemos orar o tempo todo e em qualquer lugar, e isto edificará o nosso espírito. Porém, uma relação com Deus será mais bem construída a partir de estarmos em um ambiente espiritual previamente estabelecido. Isto nos auxiliará para não nos distrairmos e para melhor ouvirmos a Deus, assim como descrito e orientado por Jesus em Mateus capítulo 6 e versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O verso citado explora 3 verbos: entrar, fechar e orar. O lugar estabelecido que cada um escolhe será o seu melhor lugar. Diga-se, isso também pode ser interpretado como um ambiente no seu espírito. O primeiro verbo diz entrar. Esta atitude é uma decisão. É desta decisão que dependerá toda uma continuidade no processo de edificação. Deus está lhe dizendo: se você quiser viver uma vida em mim com intensidade, decida entrar para o secreto. O segundo verbo é fechar. Feche a porta. Se eu e você quisermos realmente aprender de Deus e ouvi-lo, precisamos anular em nós todos os tipos de distrações e sofismas produzidos pela alma. É preciso fechar as portas para todos os agentes externos e alheios à vontade de Deus, os quais tendem a interferir nos distraindo do relacionamento com Deus. Este será o lugar preparado para ouvirmos a voz de Deus. Por isso, feche todas as portas de distrações. Não permita que a sua mente seja afetada por pensamentos carnais. Entronize compenetradamente em sua conexão com o Espírito. O terceiro verbo é orar. A oração não deve ter um fim em si mesmo. Você não deve orar por orar. Depois de silenciar as vozes do seu pensamento, deixe que o Espírito ore por você. Então entre, feche e ore ao Senhor. Não importa o lugar, seja no monte, na igreja ou na fila de um banco, ou em um quarto, etc. Podemos orar constantemente a Ele. Uma coisa importante a sabermos é que sempre existirá momentos em que precisamos estar a sós com Deus. Existem respostas que somente poderão ser estabelecidas quando desligamos, abre aspas, as tomadas, fecha aspas, de todas as distrações. Saiba, os momentos dados como exclusivos com Jesus devem ser aqueles os quais você elimina os ruídos da sua mente, elimina as distrações com pessoas, distrações das redes sociais, etc. Canalize sua oração com exclusividade a Jesus. Muitas vezes, a sua alma vai gritar. Talvez seja tentada a sair, a se distrair, mas firme-se no secreto. Aquele será o momento em que você romperá todo um mundo espiritual, onde o corpo, a alma e o espírito se renderão e ouvirão a voz do Senhor. Jesus determinou em Mateus capítulo 6, versículo 6, que tudo o que for produzido no secreto será manifesto publicamente. Quando a vida dele for comunicada em você no lugar secreto, ele publicará o que você pediu em oração. Você entrará para um nível de apropriação e desfrute das bênçãos de Deus. Quando você decide que vai para o quarto de oração, sua dependência de Deus aumentará, o colocando em primeiro lugar na sua vida, tornando as demais coisas secundárias para você. Paulo trata a oração em línguas como língua desconhecida, em 1 Coríntios capítulo 14, versos 4. Vejamos. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.
Se você ler todo o capítulo, perceberá que Paulo está se referindo à oração em línguas. Ele estava expressando que aquele que fala em língua desconhecida diante de um público deverá saber interpretá-la, ou ter alguém que a interprete, uma vez que não traz edificação ao corpo de Cristo, senão que seja traduzida para a Assembleia de um modo geral. Entenda, ele não estava se referindo sobre orar em uma língua estrangeira, porque no versículo seguinte disse: eu quisera que todos vós falassem em outras línguas. Isso indica que é a linguagem do Espírito Santo, pois de outro modo que proveito teria? Nenhum. Paulo quis expressar que a oração em línguas que praticamos tem o intuito de trazer edificação para o espírito daquele que faz a oração, pois individualmente produz a edificação no espírito. Mais do que orar em línguas, é saber a utilidade do dom que estamos praticando. Em 1 Coríntios capítulo 12, versos 1, Paulo adverte aos coríntios para que eles não fossem ignorantes com relação aos dons. O que ele quis dizer que os dons eram para serem usados com sabedoria, que cada um deles buscasse usar o dom dentro dos limites de suas funcionalidades. Por exemplo, um marceneiro não irá pregar um prego usando um serrote, ou serrar uma tábua com um martelo. Muitos dos dons são autodidáticos, não necessitando de muita explicação. Porém, o dom de falar em outras línguas carece de usá-lo conhecendo sua efetividade. Por isso, sabermos desta finalidade, a oração para edificação no Espírito. É importantíssimo orarmos em todo o tempo no Espírito Santo e de sermos fluentes e consistentes na edificação do nosso espírito. O propósito de Paulo não foi diminuir o valor da oração em línguas, mas mostrar que publicamente a profecia trazia melhores efeitos. Em 1 Coríntios capítulo 14, versos 4, ficou estabelecido que se você orar em línguas, você edificará o seu espírito, edificará a si mesmo, mas quando profetizar, edificará a igreja de modo geral. Ele notou que as pessoas não tinham discernimento com relação aos dons, não conheciam o modo de operação dos dons, nem o propósito finalístico deles. Por isso, trouxe-lhes uma didática de discernimento e equilíbrio para a igreja. O que Paulo ensinou era que a igreja precisava funcionar de forma ordenada, precisava conhecer o modo de como aplicar cada dom para que todos funcionassem no Espírito Santo com sabedoria. Por esta razão, Paulo os advertiu em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, para que não fossem ignorantes quanto aos dons. Chamo de chaves de oração devido serem disciplinas para estímulos, as quais podemos usá-las para a edificação da nossa fé. O propósito de Deus sempre foi capacitar-nos, dando-nos chaves para que pudéssemos abrir e fechar, ligar ou desligar o mundo físico e o espiritual no qual estamos. Quando Jesus disse a Pedro que lhe daria as chaves do reino dos céus, ouvia em um futuro, o qual seria usado ligando e desligando num fluir no poder do Espírito Santo, conforme o texto expresso em Mateus no capítulo 16, versículo 19. E eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Vejamos, a interpretação já se traduz por si só, são as chaves do reino dos céus. Certamente Jesus não estava falando de chaves físicas ou de chaves específicas que pudessem ser faladas, ou de algum outro tipo de código morfológico. Ele estava falando de instrumentos de revelação concedidos ao homem mediante o Espírito Santo. Instrumentos tais que permitiriam a transferência de revelação de espírito para espírito e que, consequentemente, o faria fluir além de suas limitações. Jesus disse: eu te darei as chaves. Esta foi a sua palavra profética. A partir do dia em que Pedro recebesse o Espírito Santo, o que de fato aconteceu, então ele poderia viver uma vida de milagres. Pedro poderia, com as chaves recebidas, ligar e desligar qualquer coisa que quisesse. E foi o que realmente aconteceu após a descida do Espírito Santo sobre ele. Após Pedro ter recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, fora usado de forma sobrenatural, miraculosa.
não estava mais sob a influência da sua alma. O velho Pedro havia ficado para trás, de um homem cujo temperamento tinha-se como duvidoso, fora transformado em um novo homem, cheio do Espírito Santo. Pedro tinha uma pregação que convencia e convertia as pessoas que lhe ouviam. Sua palavra de confissão levantava paralíticos e muitos outros eram libertos. A sua própria sombra, isso descrito em Atos capítulo 5, versículo 15, produzia cura e refrigério. Pedro havia sido preso por anunciar a Cristo, sendo liberto da prisão em Atos capítulo 12, versículos 3 ao 8, com poderes sobrenaturais de Deus. Quero lembrar do acontecimento de Atos capítulo 16, versículos 25 ao 26. Após terem expulsado um espírito de adivinhação de uma mulher, foram presos, sendo que após isso foram severamente açoitados e lançados no cárcere. Versículos 23 ao 26. E o que aconteceu? Diz o texto. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Percebam, não distava muitos dias em que eles tinham sido cheios do Espírito Santo. Não havia a menor chance de serem soltos daquela prisão, pois foram lançados no cárcere interior e amarrados com os pés no tronco, estando muito bem vigiados. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e um extraordinário milagre aconteceu. Paulo e Silas só precisavam orar e cantar para que Deus enviasse um vento e um terremoto, por onde se abriram todas as portas da prisão e as algemas de todos foram abertas. Aleluias! O que Paulo e Silas precisavam? Precisavam de edificação no Espírito, precisavam consolo e conforto no Espírito. A solução deles unicamente foi Deus. Enfim, não importa o quanto pensemos ou conceituamos sobre a oração em línguas, ninguém melhor que a própria palavra, pois ela é totalmente suficiente para interpretar a função primordial do Espírito Santo. Agora ficou claro de entender. Temos recebido de Deus chaves importantes através do Espírito Santo, as quais poderão ser usadas adequadamente no reino de Deus, o que possibilitará na obtenção das bênçãos do Pai. Por esta razão, seu relacionamento com Deus precisa ser levado em consideração. É imprescindível que as pessoas que ainda não foram batizadas no Espírito Santo busquem serem batizadas e comecem a falar e a se edificar orando em línguas. Ore em línguas, ore no Espírito Santo, pois desta forma você se edificará no seu espírito, permitindo que Deus acrescente a sua fé e o ajude naquilo que você não tem condições de avançar na sua vida espiritual.